Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam para o que é da carne, mas os que são segundo o Espírito para o que é do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimiga de Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Assim, irmãos, não somos devedores à carne para vivermos segundo a carne. Porquanto, se viveis segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito das Escrituras matar os feitos do corpo, viveis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, no qual clamamos. Abba, Pai, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque considero que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criatura foi sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criatura será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos interiormente, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo Deus intercede pelos santos. Mas aquele que nos confirma contigo é o que nos escolheu, para que nossa esperança seja certa. Por isso, também glorificamos a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, por meio de quem recebemos a reconciliação.